Bom, pessoal, dando continuidade então ao nosso tutorial, hoje nós falaremos de duas funções muito importantes no workflow LiDAR via drone, que são as funções de Strip Alignment. Na verdade, eu vou estar mostrando duas opções, né, o Strip Alignment e também o Strip Adjustment. O Strip Adjustment é uma função relativamente nova, nós lançamos agora na última versão do LP360, mas os usuários que já possuem a licença do Strip Alignment vai continuar funcionando, né? Então, você vai ter duas opções, ou fazer o Strip Alignment através da licença do Strip Alignment, ou então fazer o Strip Adjustment, que agora já faz parte da licença do LP360. Então, aqui nós temos o voo, que nós processamos no tutorial anterior, né? Então nós temos já a nuvem de pontos já processada. Antes de entrar propriamente nas funções de Strip Alignment e Strip Adjustment, eu gostaria de passar um pouco sobre alguns menus aqui da interface do LP360, que vocês vão precisar usar bastante, né, no decorrer do programa. Então, uma delas é a parte de visualização da nuvem de pontos. Então, aqui na minha tela, a gente já está visualizando essa nuvem de pontos colorizada por RGB, ou seja, o software ele pegou os dados das fotos, né, que a gente tem aqui nesse menu de fotos, e fez uma fusão com os dados LiDAR. E aí nós criamos uma imagem colorizada por RGB. Então, se eu for aqui com o botão do meio do mouse, a rodinha, né, e mexer com ele, eu tenho aqui o zoom. Então você vai perceber que cada ponto, né, da minha nuvem de pontos estão colorizados no módulo RGB, ok? E mais lógico, você pode mudar esse tipo de visualização. Então se eu for aqui em cima nessa aba, primeira aba aqui do LP360, eu tenho alguns módulos de visualização. Aqui está, eu estou com a opção visualizar por RGB, mas se eu clicar aqui na seta, eu tenho outras inúmeras maneiras, né, de visualizar essa nuvem de pontos, como, por exemplo, por elevação. Aqui eu posso visualizar também por color band, que a gente fala. Posso visualizar também por classificação. Posso visualizar também por, a gente fala, point source, que seria por linha de voo. Então aqui, se eu ligar as linhas de voo, você vai perceber que cada linha de voo aqui, cada LAS de cada linha de voo está numa cor diferente, né? Isso aqui é bem útil quando a gente for trabalhar a questão agora do Strip Alignment e do Strip Adjustment, a gente vai conseguir visualizar, né, como estão essas linhas de voo antes ou depois de fazer o alinhamento, tá? Então essa função aqui, Point Source, ele serve justamente para isso. Mas vou deixar aqui no módulo colorizado por RGB, para ficar mais fácil a nossa visualização. Então, muito bem. Outro menu que é muito útil, que a gente vai usar bastante, né, é esse menu aqui do lado direito. Se você não estiver visualizando, se a gente for aqui no menu Viewer, é essa terceira opção, Viewer Integration Toolbar. Pode ser que de vocês aí esteja em português, né? Mas aqui você pode estar habilitando ou desabilitando, né, esses layers aqui do lado da direita. A primeira que eu vou mostrar é a tela de perfil. Então, a tela de perfil é esse segundo ícone de cima para baixo. Então, eu clicando nele, eu posso abrir uma tela de perfil em qualquer parte aqui do mapa. Então, como é que eu faço isso? Eu clico com o botão da esquerda no mapa, solto, arrasto o mouse, ele automaticamente me vai criar uma linha, né? Que seria essa linha de perfil. Essa linha de perfil também eu posso abri-la, né? Indicando aqui, por exemplo, a distância que eu quero. Então, por exemplo, se eu clicar aqui com o botão... se eu só arrastar o mouse para a direita, clicando com o botão da esquerda, então eu dou um clique para a esquerda, arrasto, ele já me abre o tamanho dessa tela de perfil. Se eu clicar de novo com o botão da esquerda, ele automaticamente me abre o perfil no tamanho que está aqui no mapa. Então, se eu clicar aqui agora com o botão da esquerda, ele automaticamente já vai me abrir o perfil aqui na janela de baixo. Então, ele abre uma janela aqui logo abaixo, né, da minha tela, com essa tela de perfil. E essa janela,
eu também posso mudar aqui o método de visualização. Então aqui, né, vocês já perceberam que está no módulo Point Source. Se eu colocar aqui RGB, eu também tenho a visualização aqui por RGB desse profile, né, desse perfil. Então, de novo, vou abrir outro perfil. Clico com o mouse, solto o botão da esquerda, simplesmente arrasto o mouse, ele já cria essa linha já no meu mapa. Clico de novo com o botão da esquerda, arrasto o mouse para a direita ou para a esquerda, para ele abrir o perfil, né? E clico de novo para ele abrir essa tela de perfil aqui na janela aqui abaixo. Ele automaticamente vai criar aqui a minha tela de perfil. Ok? Se eu quero uma tela de perfil com um determinado valor, por exemplo, vamos supor que eu queira abrir um perfil de 1 metro, ou 2 metros, ou o que seja. Como que eu faço isso? Clico com o botão da esquerda do mouse, solto, arrasto aqui o cursor, o meu mouse, clico de novo, abro, né, para a direita ou para a esquerda o mouse, e aí, antes de dar o clique com o botão da esquerda, eu dou um clique com o botão da direita. Aí ele vai me abrir uma opção aqui para entrar com valores, né, quantos metros eu quero, ou centímetros que eu quero esse perfil. Então, por exemplo, quero um perfil, sei lá, de 2 metros, coloco o valor 2, ele automaticamente me vai abrir aqui um perfil de 2 metros. Se eu quero visualizar aqui onde que eu estou com esse perfil aberto, qual a posição dele no mapa, eu clico esse íconezinho aqui, que é para você ligar ou desligar, tá vendo o perfil? Ó, ele já vai me habilitar. E outra coisa também legal é que eu posso, aqui nessa tela de perfil, eu posso trabalhar com algumas ferramentas interessantes também. Então aqui eu tenho o zoom, né? Então aqui o zoom, posso usar essa ferramenta ou direto aqui no mouse. Ó, se eu for aqui com o botão da esquerda, ele é o zoom. O botão da direita do mouse, ele é um pan. E vocês perceberam que conforme eu mexo aqui a minha posição aqui no perfil, ele me atualiza no mapa qual região que eu estou visualizando agora. Então isso ajuda bastante no nosso levantamento. Agora, esse pan, vocês perceberam que dependendo da posição que eu coloco ele aqui na minha tela de perfil, ele automaticamente recentraliza. Isso é porque eu estou com esse ícone aqui de recentralizar habilitado. Se eu desabilitar ele, aí ele fica habilitado para eu colocar onde eu quiser. Aqui eu tenho algumas ferramentas interessantes também, como por exemplo de medição, de medida, né? Então eu posso medir aqui a altura de um indivíduo aqui direto na tela de perfil, ele me mostra aqui embaixo os valores da distância, né? Nesse caso aqui em metros, o meu projeto está em metros. O escape no teclado é para você soltar essa régua. Aqui também eu posso modificar esse tamanho do meu perfil, então eu fiz um perfil ali de 2 metros, né? Se eu quero mudar ele e colocar um perfil de 1 metro, eu clico nesse íconezinho, volto aqui para 1 metro, ele vai deixar meu perfil mais fino, né? Ou maior, né? Vou colocar um perfil aqui, sei lá, de 5 metros. Perceberam aqui no mapa que ele já aumentou o tamanho do meu perfil para 5 metros. Tá? Então eu estou cortando aqui esse perfil nesse tamanho aqui de 5 metros. Ok? Então essa aqui é um pouco da nossa tela de perfil. A gente vai usar bastante essa tela de perfil aqui quando a gente for trabalhar com a parte do Strip Alignment para checar, né, como estavam, né, ou estão os alinhamentos e como ficaram depois de alinhados. E a gente usa muito essa tela de perfil também nos próximos tutoriais que a gente vai trabalhar MDT. A gente usa muito para a parte de classificação manual, né, do ground, né, do terreno. Então a gente vai usar bastante também essa ferramenta aqui. Outra coisa importante nessa tela de perfil é que o botão do meio do mouse, ele serve como se fosse um pan. Então eu vou, na verdade, deslocando o meu perfil e visualizando outras posições, tá vendo? Então, isso é bacana porque se eu estou com um perfil aqui traçado, por exemplo, bem em cima aqui dessa estrada, né? Vou colocar um perfil aqui de, sei lá, 2 metros. Vamos um out para vocês verem. Aqui, então tem aqui essa estrada, né? Então eu posso estar correndo esse perfil, ó, e visualizando todo o trajeto aqui dessa estrada já em tempo real, né? Para ver o que está acontecendo com ela. Então acaba sendo uma ferramenta bastante útil. Claro que você pode aumentar aqui o tamanho. Outra coisa interessante é que essas janelas elas não são fixas, então se eu quiser mover elas de posição, colocar ela solta aqui, por exemplo, mais aqui em cima, consigo.
ou até colocar em outro monitor, eu também consigo, né? Então, toda a interface aqui do LP360 ela é customizável, tá? Então, claro que muitos operadores trabalham, inclusive, com um segundo monitor, então eu poderia deixar essa tela de perfil aqui num segundo monitor, numa segunda tela, né, para facilitar o trabalho de classificação. Tá? Se eu voltar para cá, ele automaticamente já volta aqui para minha interface. Outra janela muito importante, que a gente usa bastante, é a gente chama de Isometric, que seria o 3D, que é exatamente esse ícone que tem o cubo com o lápisinho. Então, o cubo com lápis, eu consigo abrir um retângulo, um quadrado, ou que seja aqui no meu mapa, e ele automaticamente me abre esse 3D. Então, de novo, nessa janela 3D, eu também posso alterar aqui o meu módulo de visualização. Posso colocar, por exemplo, RGB também. Então, aqui, o botão da direita seria o meu Rotate. Então, quando eu estou rotacionando esse 3D aqui no meu mapa principal, ele me mostra uma flecha indicando da onde que eu estou visualizando, né, essa janela 3D. O botão da esquerda seria como se fosse o zoom. Então, você percebe que aqui no mapa, a seta ele vai como se entrar dentro aqui desse retângulo que eu fiz, né? Ó, então ele aproxima, né, ou se distancia, então seria o zoom. E os dois botões juntos, da direita e da esquerda, eu dou um pan na posição desse 3D. Então, da esquerda seria um zoom, o da direita seria um rotate, e os dois simultâneos seria um pan. Então, de novo, eu consigo, em qualquer tela do LP360, trabalhar com diferentes visualizações dessa nuvem de pontos, ou por elevação. Então, aqui no meu 3D, eu posso trabalhar com elevação, enquanto que no mapa eu posso estar trabalhando, por exemplo, com RGB, e aqui na minha tela de perfil eu posso estar trabalhando facilmente com outro tipo de visualização, como, por exemplo, Source ID. Então, você tem, cada janela, os módulos particulares de visualização. Outro lance importante também, interessante, você pode também mudar essa visualização, principalmente aqui no mapa, isso é muito útil às vezes, ao invés de triangulado, mudar ele também para TIM, né, para triangulado. Então, ao invés de você visualizar por pontos, você visualiza em triangulação. Se eu der um zoom aqui bastante forte, você vai perceber que esses pontos estão todos agora triangulados. Então, eu saí dessa visualização de pontos e coloquei no módulo de triangulação. Então, isso quando a gente gera o MDT também é uma visualização bastante útil para a gente acompanhar como está sendo feito o nosso ground. Ok? Eu acho que de interface por enquanto é isso. Agora a gente vai já começar a parte do Strip Alignment. Bom, pessoal, então voltando para a função do Strip Alignment, antes de executar a função do Strip Alignment, vamos ver primeiro como está, né? Como que estão alinhados, vamos dizer assim, essas linhas de voo. Eu consigo estar visualizando aqui no ícone de visualização da nuvem de pontos. Eu tenho uma opção que ajuda bastante nesse sentido, que é a visualização por point source. O que são esses point sources? São, na verdade, as nuvens de pontos geradas por linha de voo. Então, vocês percebem que cada linha de voo aqui tem uma cor, onde foram gerados os arquivos LAS. Então, se eu for aqui nessa aba LAS Files, vocês vão perceber que eu tenho aqui um LAS para cada nuvem de pontos dessa. Inclusive, aqui eu vou, caso o de vocês estiver com esse ícone vermelho, é provável que ele esteja com a opção Read Only selecionado. Então, só dando 2 cliques neles, automaticamente eles já viram Read and Write, né? Ou seja, leitura e gravação. Então, a gente consegue estar alterando esses arquivos. Então, o ideal é estar tudo verdinho, como está o meu aqui agora. Então, aqui eu tenho as linhas de voo e cada LAS criado, né, para cada linha de voo. Então, o que eu vou fazer agora, na verdade, é traçar aqui um perfil, né? Então, usar a ferramenta de perfil. É ideal buscar sempre uma área plana, então vou pegar essa área aqui de estrada, né? E vou traçar um perfil aqui bem fino, então, de volta, botando à direita, eu seleciono aqui o tamanho, vou colocar um perfil aqui de uns 30 centímetros, e vou abrir aqui essa tela de perfil. Então, aqui eu dando um zoom, com a ferramentinha aqui de zoom, né, ou o botão da esquerda do mouse, a gente vai perceber um pouco duas coisas. O nível de ruído. Esse nível de ruído, para mim,
ter uma ideia do tamanho dele, é interessante, se você clicar, perdão, pressionar a tecla Ctrl no teclado e dar um clique aqui nas propriedades do grid, é legal trabalhar com um grid bem pequeno, tipo 10 centímetros, 0,1. Vamos clicar aqui nas setinhas verdes, né, para ele gerar esse perfil, porque com isso eu consigo ver exatamente aqui o meu nível de ruído, né, dessa nuvem de pontos. Só que você percebe que está abaixo de 10 centímetros, é um nível de ruído bem legal, né, bem considerável, mas dá para melhorar bastante isso ainda aqui no LP360. Aqui também esse ícone me mostra, aqui se eu mudar também para Source Points, você vai conseguir visualizar os pontos aqui de acordo com as linhas de voo. Eu gosto também dessa função aqui, que é visualizar ele com o waveform. Então ele mostra aqui as linhas de voo que eu estou visualizando nessa região que eu estou selecionando e como elas estão alinhadas, né? Ou seja, nesse caso que você percebe que elas não estão completamente alinhadas. Então o Strip Alignment com certeza vai melhorar bastante esse alinhamento aqui das linhas de voo. E claro, a gente alinhando essas linhas de voo, automaticamente eu já reduzo também esse nível de ruído da minha nuvem de pontos. Então, por isso a importância, né, da gente estar efetuando esse alinhamento dessas linhas de voo. Então, para efetuar esse alinhamento, primeira coisa, antes de mais nada, vamos abrir aqui o File, no menu File, né, o arquivo, nos settings do projeto, só verifiquem se aqui na aba Global, se o e-mail de vocês está adicionado aqui. Porque o Strip Alignment ele é uma função que roda em background, então vocês serão notificados quando essa função iniciar e também quando ela terminar. Então você acaba sendo notificado sempre do que está acontecendo, né, em relação ao Strip Alignment, a hora que ele começou e a hora que ele também terminou. Então é uma função que fica rodando em background. Feito isso, o ícone do Strip Alignment é esse ícone que fica aqui do lado esquerdo. Caso de vocês esteja cinza, né, não disponível, é bem provável que ou vocês não tenham a licença do Strip Alignment no pacote que vocês adquiriram da LP360, ou a licença não está ativada. Então, para visualizar se a licença está ativada, a gente vai abrir aqui o License Manager. A minha, no caso, aqui já está ativada. Vou dar um check-in nela para desativar. Então, no caso de vocês, caso vocês tenham a licença, mas não esteja ativa, é bem provável que a opção Strip Alignment Floating esteja aqui nessa janela da esquerda. Então é só selecionar ela com o mouse e dar um checkout, que ela automaticamente já vai para essa tela da direita, dizendo que são os produtos que estão checados, né, que estão habilitados. Ok? Feito isso, nós já temos o ícone aqui do Strip Alignment disponível. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse ícone, ele vai me abrir aqui todos os layers que possuem nuvem de pontos. Então, nesse caso aqui eu só tenho um, né? Mas caso vocês tenham importado ou gerado vários arquivos LAS dentro do projeto, provavelmente irão aparecer aqui todos os layers com os arquivos das nuvens de pontos. Então, eu posso selecionar eles individualmente, ou selecionar vários ao mesmo tempo, inclusive se eu selecionar vários ao mesmo tempo aqui, e pedir para ele executar o Strip Alignment, ele vai fazer um merge nesses layers e criar um layer novo, com a combinação desses voos, né? Então ele acaba juntando os voos em um único layer. O botão Fixed, caso eu tenha algum layer aqui, alguma nuvem de pontos que eu não queira que ele execute o comando, eu posso deixar ele fixado, vamos dizer assim. Então ele não vai estar afetando aquele layer que está com o Fixed aqui selecionado. Então se vocês abriram lá a tela de perfil, né, o Profile Window, e viram que aquele layer específico está bem alinhado, então você não precisa executar o Strip Alignment naquele determinado layer. Então você pode deixar ele fixo aqui. Aqui é a opção de você colocar um nome para esse layer. Então vamos colocar aqui LAS alinhado. É o layer que ele vai estar gerando. E aí eu vou clicar aqui em Submit Strip Alignment Job. Então ele vai dar uma mensagem dizendo que ele vai executar esse comando. Vou dar um sim. E ele vai me dizer que ele já enviou para a tarefa, para o job, para a fila de tarefas, né, vamos dizer assim. Então, dando um OK, ele automaticamente vai aparecer aqui nesse menu da esquerda, que é o segundo ícone, onde nós temos o Job Manager. Então, se eu clicar aqui nesse Job Manager, ele vai aparecer aqui a tarefa que está sendo executada, vai aparecer aqui
a mensagem de processamento, nesse caso aqui está rodando as correções. Isso aqui, como eu disse, ele pode ficar rodando em background. E depois que termina, além de vocês receberem um e-mail com a notificação que foi terminado o processo, ele também vai ficar piscando uma bandeirinha verde aqui, dizendo que algum processo, né, nesse Job Manager já foi finalizado. Então, eu abri essa janela, é só selecionar aqui o item que ele já processou e clicar nesse Post-Process. Vou clicar aqui nessa opção Post-Process, ele vai perguntar, ele vai dizer que vai gerar o layer, eu vou dar um sim, e a hora, em alguns instantes, ele já vai começar a processar e vai me dizer que o layer já está criado aqui na minha tábua de contexto. Então, se eu for aqui para a minha tábua de contexto, vocês vão perceber que agora apareceu um layer com o nome que nós demos lá na janela de processo, que é o LAS alinhado. E automaticamente já colocou como layer ativo. E aqui vocês já perceberam na tela de perfil que ele já realmente alinhou essas linhas de voo. A gente pode estar comparando, vou abrir o anterior, olha como estava diferente, né? E aqui o alinhado, vocês conseguem perceber a diferença entre um e outro, entre o anterior, né, e depois o alinhado. Então, a partir de agora, a gente vai começar a trabalhar realmente com o alinhado. A outra opção para efetuar esse ajuste nas faixas de voo, né, nas linhas de voo, é utilizando uma ferramenta nova que nós lançamos agora nesse mês de setembro, chamado Strip Adjustment. É esse ícone que fica logo após o ícone do Geocoding. Nós temos agora esse ícone novo, na versão nova do LP360. Então, eu dou um clique aqui nesse ícone, ele vai me abrir uma janela muito parecida com a do Strip Alignment. Então, aqui eu seleciono as linhas de voo que eu quero estar utilizando para efetuar esse alinhamento. Aqui, ele vai me pedir algumas informações, caso eu queira alterar o Clip Angle do Geocoding, eu já consigo estar alterando por aqui, ou o Clip Range, então eu consigo também ter esses menus aqui de alteração. E aqui é interessante porque ele vai fazer coisa que o Strip Alignment não fazia, ele vai atualizar o EXIF Tag das imagens também. Então as imagens agora vão estar também com essas informações desse alinhamento nelas. Então isso é muito importante para a parte também de fotogrametria. Aqui eu vou dizer que ele quero que ele corrija, que faça a colorização da nuvem de pontos após corrigido, né, esse Strip Adjustment. Então vou deixar isso aqui selecionado. Aqui o nome do layer, você pode colocar o nome que você quiser aqui no layer, vou colocar aqui Adjusted Lighter. Em settings avançados, eu posso estar selecionando um layer de referência, caso eu queira usar um layer de referência para ele fazer esse ajuste, eu posso estar selecionando ele por aqui. Nesse caso aqui eu não vou mexer nisso. E vou clicar no Submit Job. Então aqui, igual o Strip Alignment, ele vai enviar esse job para esse Job Manager, né, para o arquivinho aqui, para a lista de tarefas. Eu vou ser notificado por e-mail que esse processo iniciou. E igual que o Strip Alignment, depois de finalizado, eu recebo um outro e-mail com essa informação e também tem a informação aqui da bandeira verde piscando logo após o término dessa tarefa. Então vamos aguardar aí que termine, né, para a gente dar continuidade no processo. Ok? Então o processo já foi finalizado, você vê a bandeirinha aqui já verde piscando. Então vamos clicar aqui na bandeira, eu vou clicar aqui na linha onde o processo já foi finalizado e clicar em Post-Process. Então agora ele vai continuar as próximas etapas. A próxima agora é gerar as trajetórias, né? Então ele vai estar gerando os arquivos novos Xtag lá nas imagens, né, com essa correção. E logo em seguida ele vai começar a gerar o geocoding novo com esse ajuste e também depois já colorizar a nuvem de pontos com esses ajustes também. Então vamos aguardar aí o término.
Ok, já processou aqui as fotos, as trajetórias, né? E agora ele vai começar a geração da nuvem de pontos. Aqui na parte de baixo a gente consegue acompanhar o processo, né? Porcentagem e qual a evolução, né? Dessa geração dessa nova nuvem de pontos. Perfeito, aqui ele já terminou o processo. Então agora nós temos esse novo layer, né, gerado. A gente pode estar comparando, deixa eu mudar aqui a visualização por triangulação, desligar aqui as linhas de voo, colocar aqui por elevação e aqui triangulação, né? E deixa eu traçar um perfil aqui nessa área plana, traçar um perfil aqui bem fino de 30 centímetros, para visualizarmos aqui como está ficando então, como que ficou esse ajuste, né? Vou colocar aqui a opção de visualizar por waveform também, então vocês percebem que está realmente bem ajustado agora. Vou comparar aqui com o anterior. Tá vendo? Ele fez esse ajuste aqui já na nossa nuvem de pontos. Então, agora o próximo passo vai ser fazer a suavização, que vai ser parte agora do nosso próximo tutorial. Muito obrigado a todos.